Fala pessoal, tudo bem? Então vamos falar sobre o conhecimento prático que você passa a ter a partir do momento que você está dentro de um clube de negócios. Nós temos um evento chamado Webinário do Futuro. E o que nós fazemos neste evento? Nós dividimos experiência prática e que isso pode ser oriundo de uma apresentação do teu próprio serviço, produto, como também algum case de sucesso, como também uma história, enfim. Nesse evento em específico, foi feito uma apresentação do RP Titã. E é fantástico o RP, toda empresa precisa dar uma atenção especial para fazer a gestão. Gestão administrativa é fundamental para o empreendedor não cair em ciladas. E esse RP faz isso muito bem. E durante a apresentação, foi feita uma pergunta por um dos nossos membros. E reparem que conhecimento prático é tudo. Te ajuda a progredir de maneira mais rápida. Por quê? Porque você não cai em ciladas. Você percebe que é melhor você trabalhar de maneira estruturada para ter um crescimento sadio, uma coisa bem feita, sabendo para onde você está indo. Mudanças vão acontecer, mas sabendo para onde você está indo, sabendo se está progredindo. E gestão te ajuda. Veja essa pergunta, por exemplo, que foi feito e veja a resposta como é 100% a prática do que nós empreendedores necessitamos no nosso dia a dia. Eu tenho alguns clientes que trabalham bastante com e-commerce. O grande problema deles é fazer realmente essa gestão da venda vindo desses canais que ele acabou de mencionar, né? Vindo desses e-commerce externos. Eles recebem essas demandas, né? Ele controla também as vendas que vão vir automaticamente, ou isso é através de algum input, ou é em D+1 que o sistema funciona, é real time ou é só online? Não, perfeito sua pergunta. Realmente isso daí é uma dúvida de muita gente, né? Mas assim, ele não é online, não tem como ser online, mas o tempo de integração entre os marketplaces e o ERP, ele é muito pequeno, né? Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo do Mercado Livre, né? Todas as tuas vendas de hoje no Mercado Livre, você tem que ter elas integradas no teu ERP e ter um retorno para o Mercado Livre no máximo até o meio-dia do dia seguinte, senão a tua conta é penalizada no Mercado Livre. Então não Sim. dá para você ter uma integração que seja um tempo muito grande de integração, ou D+1, ou coisa do tipo, porque às vezes o negócio é muito dinâmico, né? E às vezes, dependendo da situação, você tem limitações de estoque, limitações de alguma coisa. Vamos supor, eu tenho 10 produtos em prateleira. Se eu vender os 10 e não tiver essa atualização no RP, você não vai ter nada que breque lá falando que não pode mais vender, né? Então, você poderia ter um problema de estoque se essa integração fosse num prazo muito grande, né? Perfeito. Então, ela é muito, muito curto esse prazo. Então, ele cruza, por exemplo, a minha venda, só entendendo o sistema, tá? Que são perguntas que meus clientes, né, provavelmente perguntariam. Então, por exemplo, eu tenho um e-commerce, mas eu também tenho uma loja, ok? E usaríamos o mesmo sistema, porque não faria sentido ter sistemas para online e offline. Então, por exemplo, dentro do meu e-commerce, eu tenho o quê? Eu tenho aí o Mercado Livre e eu tenho outras plataformas de e-commerce também, tá? Por exemplo, a gente pode falar do Google Marketplace, que tem muita gente que usa. Essas plataformas até que chegam a ser, abre-se aspas, aí, gratuitas, né? Todas elas se integram com o meu business offline, ou eu vou ter que, por exemplo, como você falou do delay, não é online. Então, por exemplo, eu comprei um controle, sei lá, um mouse, né? Na loja XPTO, eu comprei um mouse online e o sistema diz para mim que tem disponível, que tem em estoque 4 mouses online, 4 mouses para eu comprar. Só que a minha loja offline, ela vendeu 3. Como que isso vai funcionar? Como que eu, empresário, vou gerenciar abre aspas, essa gestão de caos, né? Então, como que eu vou saber, como que o cliente que está comprando vai ter essa informação, se vai ter ou não, e como que isso pode não prejudicar meu negócio? Porque a partir do momento que eu, como uma empresa online,
digo que tem 4 disponível e eu compro um, na minha concepção, tem em estoque. Só que em contrapartida, o meu offline vendeu. Então, em relação ao tempo, como que eu, e como empresário, poderia gerenciar esse estoque? Aí a gente tem algumas coisas que podem ser feitas, né? Porque assim, quando a gente tem uma limitação muito grande de estoque, eu tenho alguma coisa offline que pode vender também e não ter uma integração ali que abaixa aquele saldo de estoque, né? Talvez seja interessante você até limitar a quantidade que você possa vender num determinado canal de venda. Porque se você coloca todo o teu estoque disponível em todas as plataformas e você tem essa situação de alguma coisa ser offline, você realmente pode acabar tendo problema, né? Ainda mais se for um item de grande saída, né? Eu não sei se eu Obrigada, respondi respondeu sim. Muito tua obrigada. pergunta, exatamente. Isso daí gera várias discussões, né? Quando a gente entra em alguns clientes que têm problemas com estoque, isso gera várias discussões, né? Se a gente tem tudo online, né? Ou não é online, mas chega a ser quase online, a gente consegue contornar esse tipo de situação e você acaba não tendo problema com teus estoques. Mas quando você começa a ter coisa que não é online, acaba tendo problema mesmo. Uhum. Agora, O que acontece muitas vezes, Ambrosio, é porque às vezes tem várias plataformas e não tem uma equipe que consiga ficar acompanhando online, tendo esse controle tão uhum, assertivo. Então eles colocam 5 ali, 10 ali, 8 ali, às vezes gera uma promoção se comprar mais. Tem uma série de coisas que acontecem na prática. sim. E isso dificulta esse controle de não colocar todo o estoque, porque muitas vezes tem mais do que o estoque mesmo, isso é muito normal. O RP, ele avisa, ele dá algum indicativo nesse sentido ou não? Tem que aguardar mesmo esse prazo. Então, quando você tem essa integração, por exemplo, que a gente tem com o Mercado Livre, com os marketplaces ali, os principais, né? A própria plataforma manda essa informação de estoque para esses marketplaces e para o Mercado Livre, avisando o saldo de estoque que você tem. Uhum. Então, vamos supor, eu fiz uma venda na B2W, eu aviso para o Mercado Livre que o meu saldo de estoque diminuiu. E assim por diante. Eu fiz uma Perfeito. venda na minha loja física, o sistema manda informação para todos, né? Não só o Mercado Livre, mas a B2W e as demais, avisando que teu estoque também tem uma peça a menos ali no teu estoque, né? Perfeito. Faz isso, então, só dentro do tempo que tu comentou ali. Qual que é o tempo Isso. mesmo, só para eu lembrar? É menos de um minuto. Ele não é online, Ah, mas ele então é praticamente online. Ele é menos então de um minuto. atende. Então atende. Isso. E no offline tem que fazer manualmente, daí no caso. Ou se Sim, depende de um funcionário, o funcionário que tem que fazer esse acompanhamento. E o funcionário, quando ele cadastra que foi feita essa venda, automaticamente avisa todos os demais online. É isso? exatamente. Perfeito, Perfeito, então exatamente. funciona. Sensacional, legal. Isso. O que a Gre- gente, também respondendo uma outra pergunta dela, assim, ó, a gente tem um processo aqui que a gente chama de canal de venda, né? Então, o que acontece? Eu consigo controlar exatamente da onde está saindo cada venda, né? Então, essa venda veio do Mercado Livre, essa venda veio de um outro e-commerce, essa venda veio de uma loja física, e você consegue tirar relatórios e apurar resultados de vendas por canal de venda. Excelente. Isso é ótimo, ótimo. Gracie, quer fazer uma pergunta? É só complementando, né? Aí como alguém que ajuda nas configurações, né? O que eu faria no caso de um estoque offline? Eu segregaria um quantitativo para essa venda e deixaria numa localização separada, para não ter esse choque de vendas do offline com o online. E aí, à medida que o online está vendendo mais, você faz uma transferência de estoque, disponibiliza no local onde vai ser extraídas as informações do online, entendeu?
Sim, perfeito. Até mesmo para você poder segregar as operações, porque o offline é completamente diferente. Às vezes até o tempo de baixa de estoque demora mais, né? Às vezes até a emissão do documento, o apontamento de que aquele item foi consumido, às vezes acaba demorando mais do que o próprio online. E para não ficar se esbarrando nessas questões, pode fazer uma configuração de localização para deixar separado. Perfeito, Grace. Obrigado pela tua contribuição. Ótimo. Imagina. Vamos em frente, Ambrósio. Perfeito, pessoal. Maravilha. Vamos em frente.